né, vocês podem deixar o seu comentário, a sua pergunta no chat, conforme eu vou falando aqui o que eu organizei, o conteúdo que eu organizei para trazer para vocês, e vou respondendo na medida do possível e na medida do que eu souber também, né? Porque quando a gente fala em direito, né, só para tranquilizar um pouco esse coração, né, do departamento pessoal, que muitas vezes o pessoal fica, nossa, eu preciso saber na ponta da língua quando me perguntarem. E não é assim. Muitas vezes a gente precisa ter aonde buscar, né? A gente precisa saber aonde consultar, né? Ter as parcerias para a gente poder consultar, porque, gente, é muita informação. Então, mesmo os advogados, eles não têm tudo na ponta da língua. Eles podem ver, você vai perguntar, eles vão falar, olha, vou consultar e vou te falar. Por quê? É melhor a gente consultar e dar uma informação correta, né? Do que a gente querer lembrar na hora e rapidamente responder e dar uma informação que não seja correta. Então, quando se trata de legislação, o mais importante é a gente saber aonde consultar, né? Quem consultar. Ok? Então, fiquem à vontade aí para comentar. Eu vou passando aqui, então, o conteúdo que eu separei. Eu acho muito importante, né, que nós tenhamos esse conhecimento de legislação, sim, né, dessa hierarquia. Então, como que funciona? Porque o que eu mais escuto os alunos comentarem assim, é muita mudança, a gente não dá conta de tantas mudanças. Mas não é tanta mudança assim, né? Por exemplo, a Constituição Federal, né, é de 1988. Né? A CLT é de 1943. Né? Então, assim, e essas leis, elas estão em pleno funcionamento. A Constituição Federal fala que é a nossa lei maior, né, a lei magna do Brasil. Nada pode contrariar a Constituição Federal. Né? Abaixo da Constituição Federal, a gente tem as emendas constitucionais. Isso é quando o Senado ou a Câmara, eles propõem, então, essas emendas. Então, eles necessariamente não são modificações, são emendas, né? São complementações. Tá? E depois nós temos as leis complementares e depois as leis ordinárias. A CLT e a reforma trabalhista, elas são leis ordinárias. Então, elas estão aqui embaixo, ó, tá? Então, elas são submissas à Constituição Federal. Então, daí nós temos as leis delegadas, são termos, assim, que é interessante a gente saber, mas eu não vou aprofundar muito, tá? Você pode pesquisar depois. Mas elas são todas leis e elas têm as suas diferenças ali, conforme a votação, a forma de votação, como que funciona, conforme a matéria, tá bom? E aí, depois da lei delegada, entram as medidas provisórias. Então, quem trabalhou durante a pandemia viu o tanto de medidas provisórias que foram lançadas. A medida provisória, ela tem um tempo de funcionamento, né? Igual aquelas medidas provisórias, elas funcionaram durante o estado de calamidade pública, né, de 2020. E foi também prorrogado para 2021. Então, tem as medidas provisórias. Mas eu vou contar para vocês o que mais muda, né? O que muda e que realmente nós precisamos ficar aí mais atentos e buscar essas atualizações, né? Então, que são os decretos que podem aparecer e, principalmente, resoluções e portarias. Isso aqui é o que mais pega na área de recursos humanos, departamento pessoal, tá? São lançadas resoluções e portarias que nós precisamos atender. Podem ser que elas se transformem em decretos, depois em leis, mas muitas vezes elas vêm como portarias, né? E nós precisamos atender. Então, essa hierarquia aqui, parece um assunto meio... isso vai ser assunto mais para direito, para advogado. Não, nós precisamos ter essa noção, né, de como funciona, até para quando a gente vai consultar algum material, algum site, ou mesmo o site do governo, né, do Planalto, a gente saber o que a gente está buscando, né, a gente ter essa ideia. Né? Então, sobre a hierarquia das leis, acho importante a gente saber, então, que tanto a CLT como a reforma trabalhista, elas são leis ordinárias. Aqui eu achei interessante esse passo a passo, não sei se vai dar para vocês verem bem, mas eles colocam assim,
a abolição da escravidão, 1888. Né? Depois, a criação do Ministério do Trabalho, 1930. E em 1934, a primeira Constituição Federal. Né? Aí, 41, a Justiça do Trabalho, 43, a CLT, tá? E 2017, a Reforma Trabalhista. Quer dizer, é uma história, assim, é recente, né? É tudo bem novo, é 1943, isso é no século passado. É no século passado, mas em termos de legislação, em termos de cultura do trabalho, é novo. Né? Então, o Brasil ainda está aprendendo bastante, né, sobre essas relações e a importância, né, a visão humanitária mesmo do trabalho, né, e a visão capitalista da empresa, né, como fazer essa mediação. Eu acho que essa é uma grande missão do Recursos Humanos, a gente fazer buscar essa harmonia, né, entre o capital de trabalho e os objetivos empresariais. Eu acho que é bem bacana a gente ter essa noção maior assim do RH, né? E em 2017, que foi ontem, né? A gente fala assim, 2017 foi ontem, a reforma trabalhista. Tanto foi ontem que a gente tem ainda muita dúvida. E aí o pessoal me sugeriu, então, esse tema para a nossa aula, tá bom? Então, sejam bem-vindos, quem está chegando agora, pode ficar, trazer sua dúvida, tá? Então, a linha do tempo das leis, né? Aqui as últimas, né? São a CLT, a Constituição, aí o novo Código Civil, 2002, né? E a reforma trabalhista, que é o objetivo aqui da nossa aula, tá? Em 2019, ela teve algumas alterações também, que foi chamada Lei da Liberdade Econômica, mas muitas partes dessa lei nem foram aprovadas, sabe? Ela acabou ficando mesmo como uma intenção. Então, a CLT, ela traz os pontos principais para normatizar a relação, né, trabalho e emprego. O que acontece, gente? Você vai entrar, eu vou colocar na descrição do vídeo, eu vou colocar o link do Planalto, né, links de consultas. Quando você quer saber, eu quero saber qual artigo que fala de tal assunto. Você tem lá no Planalto. Né? E também tem outros sites especializados, que são sites pagos, mas que vale a pena muitas vezes o RH ter acesso para você buscar, né, de uma forma mais fácil e prática do que no site do Planalto, né? Porque lá você vai ter a CLT inteirinha, inclusive o que já foi revogado. O que foi revogado fica riscado, né? Então, às vezes, compensa a gente ter essa fonte de consulta. Então, se você tem uma contabilidade interna, né, você tem ali o seu parceiro, sua parceira, para o dia a dia. Se a sua contabilidade é externa, então é legal você conhecer já para ir perguntar para a contabilidade de uma forma mais direcionada qual é a dúvida, né? E se você não tem, né, a contabilidade, vamos supor, é uma empresa pequena, eu estou trabalhando ali, estou implantando as coisas, aí é importante você fazer uma assinatura, né, de um canal, qualquer canal que seja, que tenha essa configuração aí de facilitar o acesso a essas informações. Porque você não vai decorar, você não vai saber na ponta da língua, né? A gente não tem como. Então, vamos lá para a reforma trabalhista. Eu vou trazer, então, alguns pontos, depois nós podemos aqui responder as perguntas e comentar sobre aqueles que foram mais polêmicos, né? Porque a reforma trabalhista, ela trouxe progressos aí para a... Deixa eu só ver. Ela trouxe progresso aí para essa relação, né, de trabalho. Ela trouxe uma modernização. Pensa, 1943, gente, né, a gente fala, era outro mundo, né? Então, a reforma trabalhista veio para isso. Eu trouxe aqui esse é o site do Planalto, né, onde ficam, onde nós podemos encontrar e consultar, né, tanto a CLT como outras leis. Então, a primeira coisa da reforma trabalhista que veio revolucionar é que os acordos coletivos prevalecem até mesmo sobre a legislação. Então, nunca antes na história da humanidade, né, teve essa questão. Sempre a lei foi acima de qualquer convenção ou acordo. Mas a reforma trabalhista trouxe essa definição. Né? Não é mais obrigatória a contribuição sindical. Né? Outra coisa também que nunca teve na história desse país. Né?
houveram alterações na jornada de trabalho, certo? Outra coisa, assim, para a gente que trabalhou aí tanto tempo, né, em RH e DP, né, parcelamento das férias. Né? Nunca antes a gente teve essa opção de parcelamento das férias de uma forma legal, né? Porque a gente fazia isso, principalmente em DP, a gente nunca podia tirar férias no fechamento de folha ou na virada do ano, né? A gente parcelava as férias, mas era informal, né? Hoje nós temos essa possibilidade de fazer as férias parceladas, como nós vamos ver daqui a pouco. Grávidas e lactantes só poderão trabalhar com insalubridade no grau médio ou mínimo. E se ela for, né, amamentar, né, ela não pode. Então, são as regras que foram colocadas, né, para facilitar e para melhorar mesmo, né, a vida do trabalhador e também da empresa, né? Então, você vê, para a empresa, ela trouxe uma maior flexibilidade. Então, eu consigo negociar de uma forma mais livre com os empregados. Né? Uma segurança jurídica, né? Porque a gente sabe que as empresas sempre ficaram com o ônus da prova ou o ônus de pagar, de fazer um acordo quando surgia um processo trabalhista. Né? Então, com a reforma trabalhista, veio a responsabilidade. Então, se o colaborador ele quer entrar com o processo trabalhista, ele precisa ter as provas. Né? A reforma trabalhista também trouxe ampliação das modalidades de contrato de trabalho. Isso é bem interessante, né? Que surgiu lá o contrato intermitente, tem algumas questões que nós vamos ver aqui na sequência, tá bom? E algumas mudanças aí dos direitos trabalhistas. Então, deixando eles assim mais flexíveis mesmo, né? Deixando mais, modernizando essa questão, ok? E para os empregados, né? Os acordos coletivos que prevalecem, né? Tem os acordos individuais também. Aqui. Opa. Então, a reforma trabalhista, eu separei aqui alguns assuntos. Você vê que eu estou repetindo os assuntos para depois a gente entrar em cada um, nos mais importantes, tá? Então, veja aqui, quantos temas nós temos de diferenças, né, entre o que era antes e o que era depois. Agora nós vamos ver um quadro vendo esse antes e depois para a gente poder analisar aí as mudanças, tá, gente? Uma coisa que eu chamo a atenção é a questão da convenção dos sindicatos. Eu acho que isso é uma das coisas que geram mais dúvidas, que eu recebo muita pergunta aí dos nossos alunos, ex-alunos. O pessoal fala, e agora? Né? A convenção vale, não vale? A gente paga o sindicato, não paga? O pessoal paga, não paga? Então, cada sindicato, ele teve um procedimento. Ainda tem sindicatos que estão no Tribunal Superior pleiteando, né, o retorno da obrigatoriedade. Então, você vê, é de 2017 essa mudança. Então, vai fazer 6 anos em novembro. Mas ainda tem muita coisa em discussão. Então, a sua empresa, né, e os seus trabalhadores, ela tem a opção de não colaborar com o sindicato, né, mas ela tem a obrigação de obedecer à convenção, certo? Então, se existe a convenção, mesmo que os seus funcionários eles não efetuem o pagamento, a empresa ela tem a obrigatoriedade de obedecer à convenção. Tá? Isso não mudou. Então, a convenção ela continua valendo, né, para todos os fins que ela sempre teve. Então, a maior mudança assim, que a gente analisou, né, que nós estamos estudando ali, observamos, são as negociações diretas com o empregador. Tá? Então, convenções e acordos, né, que são muito importantes, mas nem sempre são vantajosos ao empregado. Então, antes, uma prerrogativa da Justiça Trabalhista era sempre que fosse vantajoso ao empregado. E depois da reforma trabalhista, buscou-se um maior equilíbrio, né? Porque antes o empregado, então, podia entrar com o processo que ele ganhava sempre. Hoje nós já sabemos que não é assim. Né? Ele precisa ter provas daquilo que ele está pleiteando. Então, isso é bem importante. A questão do acordo da jornada, gente, isso aqui é bem importante. Então, a jornada continua sendo o máximo de 44 horas semanais. Tá? Isso aqui, né, que era antes. Então, 44 horas semanais, 220 mensais, tal. Assim era antes. Agora, flexibilizou.
Então, nós temos até a possibilidade da jornada 12 por 36. Então, antes da reforma, a gente não conseguia, né? Essa jornada 12 por 36, ela até existia, mas ela era fonte de processo trabalhista, porque pela CLT não poderia, né? A pessoa não poderia ter uma jornada maior do que 8 horas semanais com 2 horas extras, né? Então 10 horas. Então, essa flexibilização que foi muito importante, porque muitas categorias, elas precisam dessa flexibilização, né? Então, nós temos lá os vigilantes, enfermeiros, né, médicos, que utilizam essa jornada de 12 por 36, né, onde a pessoa trabalha 12 horas e descansa 36. Então, hoje isso está perfeitamente legal, é dentro da lei, digamos assim. Né? E uma mudança, um tipo de contrato que não existia, né, que veio para formalizar aquele trabalhador que não tem uma jornada fixa, né, então ele trabalha esporadicamente. Eu posso contratar uma pessoa pelo contrato intermitente. Eu não preciso que essa pessoa venha todos os dias na empresa. Então, eu faço convocações. Então, na lei do contrato intermitente, ele tem bem explicado como funciona esse tipo de contrato. Que a pessoa ela tem o respaldo legal ali do seu contrato, sua segurança, INSS, fundo de garantia, 13º, férias, e tudo proporcional às horas, aos dias que ela trabalhou dentro daquele mês. Então, foi uma solução, né, para legalizar, né, aqueles trabalhadores que eram totalmente informais. Aí nós temos exemplo de garçons, né, os promotores de eventos. Então, aquele colaborador que não tinha o seu registro, entre aspas, né, na carteira, ele passa a ter esse registro na carteira, como contrato intermitente. E é legal também para o funcionário, para o trabalhador, porque ele pode trabalhar em várias empresas ao mesmo tempo. Então, vamos supor, eu sou uma funcionária do contrato intermitente. Eu presto serviço para 3 empresas de eventos. Aquela que me chamar primeiro é a que eu vou aceitar. Aquela que eu não aceitei não quer dizer que que eu estou negando o trabalho. Não é isso. Eu simplesmente já tenho outro compromisso. Então, eu falo que eu não posso ir e vou atender a outra. Então, veja a liberdade que traz para o trabalhador também, né? Ele tem a segurança de todos os seus benefícios, mas ele tem essa liberdade, então, de prestar serviço para várias empresas. Então, o contrato intermitente, ele já é realidade, tem muitas empresas que já estão utilizando, justamente para aqueles profissionais que precisam de ações pontuais. Né? Na Self, nós fizemos, em alguns momentos, o contrato intermitente para os professores. Então, ele vinha, ó, vai ter um curso tal, você pode? Daí a pessoa analisava se ela podia, ela atendia aquela demanda, e aí, no final do mês, ela recebia tanto as horas como todos os seus direitos. Então, achei bem interessante, assim, bem justo, né? Porque a empresa ela tem essa possibilidade de não ficar com uma pessoa que ela precisaria só em alguns momentos, né, do trabalho, e o funcionário ele tem essa opção, então, de prestar serviço para várias empresas. Muito legal, gente, vale a pena analisar essa parte essa opção do contrato intermitente. Tá? A jornada parcial de trabalho, né, antes, então era assim, não poderia fazer hora extra, né, e o máximo eram 25 horas semanais, tá? Então, agora é permitido até 30 horas, né, ou 26 horas semanais, com possibilidade de horas extras. Então, eu tenho aquele contrato de jornada parcial, mas eu tenho a possibilidade de solicitar para o funcionário fazer horas extras, tá? Isso aqui também é uma coisa bem interessante, né? Que quando a empresa ficava em local de trabalho assim de difícil acesso, que fornecia o ônibus, né, para a pessoa, buscava a pessoa em casa, deixava na porta da empresa. Antes, esse tempo era considerado como parte da jornada. Tá? Depois da reforma, não. O tempo da jornada ficou valendo a partir do momento que ele começa a trabalhar. Então, chegar na empresa, vestir o uniforme, né, tomar café, tudo isso não faz parte da jornada. Tá? É o tempo só que ele está à disposição no posto de trabalho. Então, isso daqui facilitou até para as empresas oferecerem esse benefício do transporte, né? Porque antes a empresa ela queria oferecer o benefício do transporte, mas aí ela tinha que arcar com isso. A partir do momento que a pessoa entrava no ônibus, ela já começava a contar ali a sua jornada de trabalho.
né? Deslocamento e tudo. Então, a gente fala assim, é uma perda para os trabalhadores. Não é uma perda, né? É uma modificação aí que pode facilitar até para ele ter mais benefícios. Gente, vocês fiquem à vontade aí para perguntar, para escrever no chat, tá? Tô bem à disposição, tô bem animada. Isso daqui deu muita controvérsia. Nossa, agora pronto, vamos almoçar em meia hora. Não é isso. Então, a lei, antes, né, na jornada superior a 6 horas, a pessoa ela tinha esse intervalo de 1 a 2 horas, certo? E aí, com a reforma, é possível, veja, não é obrigatório, é possível, né, que a empresa, que a pessoa faça um intervalo de 30 minutos. Né? Então, isso é um acordo ali, interno, certo? Que a pessoa ela pode fazer um intervalo de almoço de 30 minutos. E aí ela sai mais cedo à tarde. Muita gente adorou isso, né? De poder sair mais cedo à tarde. Porém, gente, todos esses casos que eu estou falando, você precisa analisar a convenção. Né? Porque a convenção ela pode proibir isso daqui, ela pode não permitir que seja reduzido. E se a convenção não permitir, a gente não pode fazer. Tá? Mas a reforma trabalhista trouxe essa possibilidade. Tá bom? Aqui, a questão do teletrabalho. O teletrabalho, ele sempre existiu um contrato de teletrabalho, né? Mas, com a pandemia, né, foi que ficou mais evidente esse tipo de contratação. Tá? Com a pandemia, surgiu o termo home office. Né? Já tinha também, mas era mais informal. Assim, a gente falava, eu trabalho em home office. Né? Eu mesmo sou uma pessoa que trabalhei bastante tempo em home office. Então, assim, trabalho em home office. E aí, misturou um pouco esses conceitos, né? Mas, assim, legalmente, o nome, né, correto é teletrabalho. Então, é a pessoa que trabalha em casa. E tem uma legislação específica para quem é contratado dessa forma. O que aconteceu durante a pandemia é que as pessoas que tinham contrato de trabalho normal, né, presencial, por exigência das medidas provisórias, essas pessoas foram trabalhar em casa. Aí é o home office. Mas assim que acabou o estado de calamidade pública, o contrato de trabalho dessas pessoas, ele é presencial, é um contrato de trabalho normal. Então, os RHs ficaram aí numa situação, né, de ter que negociar, né, com as pessoas, porque todo mundo gostou do home office. Né? Então, aí são duas opções, né? Ou muda-se o contrato de trabalho para teletrabalho, atendendo a legislação, né? Ou as pessoas voltam para o presencial. Então, nós estamos nesse meio do caminho aí, né? Tem muitas empresas voltando aos poucos, outras empresas já estão exigindo que mude tudo, né? Que volte todo mundo para o presencial. Esse está sendo um ano bem desafiador para isso. Ano passado já teve muita discussão e esse ano continua. Né? Então, assim, o teletrabalho é o tipo de contrato mesmo, né? E o home office foi digamos assim, ele não tem uma previsão legal, digamos assim, né? O termo home office. Né, foi mais usado mesmo durante a pandemia. Tá? Mas o teletrabalho, então, ele tem a sua legislação lá que você vai pesquisar e você vai atender, né? Tem todos os benefícios aí para quem trabalha fora da empresa, tá bom? Não necessariamente em casa, tá, gente? E aqui, em 2019, essa lei da liberdade econômica aqui trouxe a obrigatoriedade de controle de ponto para empresas com mais de 20 funcionários. E isso é uma coisa que eu falo no curso também, quando a gente estuda sobre controle de ponto, eu falo, gente, a partir de 2 funcionários, eu acho que já tem que ter controle de ponto, né? Para ficar correto, para ficar claro, né? Quando você precisa descontar uma falta, um atraso, ou quando você precisa pagar uma hora extra. Eu não entendo como que pode ser sem o controle, né? Assim, a maioria das empresas, elas precisam desse controle de ponto para poder fazer o seu fechamento, né? Tudo bem aí, pessoal? Tranquilo? Então, a questão do banco de horas, tá? Antes da reforma trabalhista, precisava passar pelo sindicato, né? Fazer realmente um acordo aí para implementar o banco de horas, tá? E tinha esse prazo de 1 ano para fechar o banco de horas. A reforma trabalhista trouxe que o banco de horas pode ser realizado por acordo individual. Então, assim, quero
que determinada área ou determinadas pessoas, né, elas vêm e pedem para a gente fazer banco de horas. A empresa pode, tá? A menos que a convenção proíba. Mas pela reforma trabalhista, você pode fazer essa compensação de horas, sim, tá? Fazendo um acordo por escrito, assinado, explicando, e você tem que fechar em até 6 meses. Então, quando é um acordo individual, né, você fecha essas horas até 6 meses. Então, tirou as folgas que tinha que tirar, não tirou, a empresa paga as horas extras, né, ou desconta os dias que ele precisa. Então, o banco de horas também foi uma grande evolução aí, que veio com a reforma trabalhista. Tá bom? O parcelamento das férias, né, de uma forma legal. Eu falo que isso aqui trouxe muito serviço para o departamento pessoal, muito mais serviço do que a gente já tinha, né? Por quê, gente? Porque antes era uma vez por ano, né? No máximo, aí, se tinha férias coletivas, ele tirava o restante das férias coletivas em outro período, né? Ou se ele fazia o abono pecuniário, lá ele vendia, entre aspas, né, 10 dias de férias e tirava lá os 20 dias, ok? Com a reforma trabalhista, então, as férias elas puderam ser fracionadas. Então, muita gente gostou, muita gente não gostou, mas assim, é um progresso, é uma modernização, mas que trouxe mais serviço e trabalho para o departamento pessoal, trouxe, né, gente? Porque você tem o ano inteiro, você tem férias picadinhas, e férias picadinhas para o departamento pessoal, ela representa folhas de pagamento picadinhas, né? Porque a gente olha dentro do mês, então dentro daquele mês, o mês tem 30 dias, ela tirou 15 dias de férias, trabalhou 15. Ou ela tirou 5 dias de férias e trabalhou 25. Então, tudo isso exige do departamento pessoal esse conhecimento, né, para explicar para a pessoa, né, olha, foi pago então suas férias, como um adiantamento, agora está aparecendo aqui na sua folha, tal, não é que está descontando 2 vezes, é que ela tem que aparecer na folha do mês seguinte, né, aquelas férias que ele recebeu como uma antecipação, ela entra na folha do mês seguinte como um desconto. E aí o pessoal fica revoltado. Por que isso? Então, por que me pagou antes? Porque a lei exige que a gente pague antes as férias, né? 2 dias antes dele sair. E aí o que acontece? Eu não consigo recolher os tributos antes, os encargos antes. Então, o que a gente faz? A gente coloca na folha novamente para poder fazer o recolhimento dos encargos. Olha a bagunça. E aí eu tenho que descontar, porque ele já recebeu. Ele já fez o adiantamento. Então, eu falo, a dica aqui, né, é sempre a gente, quando vai pagar as férias, a pessoa fala assim, olha, isso é um adiantamento, tá? Estou fazendo para você um adiantamento. Esse INSS que aparece aqui, imposto de renda, é só uma provisão. Isso é um filé mignon, gente. Você fala para ele, então isso é só uma provisão, porque vai aparecer na sua próxima folha, e daí sim a gente vai fazer o recolhimento dos encargos, porque o governo não admite que a gente faça o recolhimento anterior. Né? Eu falando assim parece uma bagunça, mas não é justamente assim que funciona. E isso é fonte de conflito, e é fonte de insatisfação, muitas vezes, do funcionário, que ele acha que você está descontando 2 vezes o INSS, o imposto de renda, e mesmo as férias. Então, quando a gente fala antes, né, no pagamento das férias, a gente já faz esse alerta, parece que a pessoa ela já se programa, porque muitas vezes tem muita gente que nunca teve férias, nunca ficou um ano no trabalho, né? Ou é um colaborador novo, ou mesmo é um antigo, que, né, há muito tempo não tira férias, né? Então, eu acho interessante essa discussão, sempre a gente faz, o pessoal fala, isso aí é bom, né? A gente saber que realmente as férias picadinhas, elas dão esse trabalho a mais aí pro departamento pessoal, tá bom? Gente, eu estou encaminhando aqui para o final já, tá? Fiquem aqui comigo até o final, não me deixem só. Vai ficar gravado, né? Assim, eu vou dar uma editada nele para ficar melhor, mas é gostoso assim ao vivo, né? Vou confessar para vocês que é a minha primeira vez ao vivo aqui no YouTube, tá? Então, espero que vocês estejam gostando, né? Se puderem comentar aí, eu fico feliz também. Então, esse parcelamento de férias, ele veio revolucionar, né? É um benefício realmente para o pessoal, é uma facilidade para a empresa também, né? E é um trabalho a mais para o departamento pessoal. A questão da contribuição sindical, acho que isso já é de conhecimento geral, né, gente?
Tem que fazer de forma opcional, tá? Não é mais obrigatório, né, aquele dia de trabalho. Esse acordo consensual também é uma grande revolução da reforma trabalhista, certo? Porque antes, se a pessoa quisesse pedir a demissão, ela perdia vários direitos, né? E se a empresa quisesse fazer a demissão sem justa causa, ela tinha que pagar muitos direitos. Então, o acordo consensual, ele trouxe esse meio termo aí. Então, eu sou funcionário, eu quero sair, eu proponho um acordo para a empresa. A empresa quer pensar, né, mas ela pode propor um acordo também para o funcionário. Então, lógico, isso aqui exige até uma maturidade emocional, né, das partes. Mas eu sei de muitos casos que tem sido feito com bastante sucesso, né, onde daí a pessoa ela abre mão de alguns direitos e a empresa, no caso, também ela abre mão de alguns direitos também para fazer esse acordo com a pessoa, tá? Então, é bem interessante, né? Fica de uma forma bem madura, né? Uma rescisão bem equilibrada, né? Tem a pessoa, por exemplo, ela não pode pedir seguro-desemprego, né? Tem algumas questões ali dentro dessa lei, né? Dentro desse artigo da reforma, que explica bem certinho ali o que a pessoa abre mão e o que a empresa abre mão também, tá? Vou dar um exemplo. Por exemplo, tem uma multa de 40% se a empresa dispensa sem justa causa, certo? No acordo, essa multa cai para 20%, certo? O colaborador, ele não consegue sacar os 100% do fundo de garantia, ele saca 80%. Então, assim, as partes vão abrindo mão ali para chegar num acordo, né? Que seja mais razoável para ambas as partes. Tá bem? Veio também a facilidade aí de terceirizar, né, os serviços, que mesmo a atividade fim da empresa, ela pode ser terceirizada, né? Tem o número da lei aqui também. Então, essa aula, depois eu vou colocar todos os links ali, tá, gente, para vocês. E quem fez a inscrição pelo site, eu vou mandar o material, esse material de apresentação aqui. Fica, né, uma referência aí para vocês, tá bom? Quem não fez inscrição pelo site, tá lá. No site, tá bem na página inicial, né? Aula Reforma Trabalhista. É só ir lá e deixar o seu e-mail e a gente envia, tá bom? Essa daqui também, né? Aquele funcionário que vinha para abrir um processo por qualquer coisa, para tentar tirar alguma vantagem, ele, depois da reforma trabalhista, ele teve que pensar muito bem, porque ele precisa ter as provas. Então, se o juiz definir, o próprio funcionário que tem que pagar daí as custas de processo e até mesmo indenização para a empresa, né? Se não for real. Então, é aquela litigância de má-fé, né? A gente sabe que tem, né, gente? Infelizmente, acontece, né? O pessoal, não, vou entrar com o processo porque alguma coisa eu ganho. E hoje em dia já é mais complicado, né? É mais arriscado aí para quem pensa dessa forma, tá? A homologação da rescisão de mais de um ano, estou encaminhando aqui para o final, para não ficar muito longo, né? Senão vocês vão embora. Fiquem aí. E fiz um quadro, então, com um resumo, né? Do antes e do depois. Então, é um resumão mesmo, né? Do que como era antes e como era depois. De tudo isso que eu falei, um resumo. Tá bom, gente? Deixa eu ver aqui. Isso! Então, assim, eu estou encerrando, né? Tem um gato gritando lá fora, mas já vou atender. Eu quero agradecer a quem ficou comigo aqui até o final, né? Muito obrigada aí pelo apoio. Espero que tenha sido útil, né? Mande mensagem, mande e-mail. Eu sou muito acessível, a Selfie é muito acessível. A gente tem um Instagram, tem o Facebook, tem LinkedIn, né? A gente está sempre por perto, sempre compartilhando conteúdo, né? É a nossa missão compartilhar esse conhecimento, essa experiência aí de tantos anos, né? E facilitar, né, a caminhada do profissional de DP e RH, né? E facilitar para a empresa o relacionamento com os colaboradores. E facilitar também para os colaboradores, então quem é empregado também se beneficia, né? Porque ele fica entendendo que muitas vezes não é a empresa que faz questão de alguma coisa, é a lei que exige que a empresa faça questão de alguma coisa, né? Gente,
só queria ali, quem puder me dar um alô ali no chat, quem desejar, né? Antes de encerrar, porque daí eu já vou me despedindo aqui, agradecendo a vocês. Eu tinha marcado ali de fazer de 30 a 40 minutos, mas eu não tive nenhuma pergunta no chat, eu não sei se está tranquilo ali para vocês escreverem. Eu estou testando também, né, essa nova modalidade aqui, porque normalmente eu faço as aulas fechadas pelo Zoom, e agora, a partir de agora eu quero fazer as aulas abertas pelo YouTube, a pedido da nossa comunidade, né, dos nossos ex-alunos. Muita consideração, muita gratidão. Beleza? Deixa eu ver aqui. Tá ótimo. Pessoal, eu vou encerrando então, tá bom? Ai, Thiago, obrigada. Obrigada aí pela presença, viu? Valeu. Legal. Aí eu aceito feedback também, no particular, daí. Tô brincando. Tchau, gente. Uma ótima terça-feira para vocês. Bom trabalho, conte com a gente. Logo mais vão estar os links disponíveis ali na descrição do vídeo, tá bom? Gratidão.